dia, gente. A gente não sai da coberta para ganhar um bom dia desse, né? Vamos melhorar esse bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Muito bem, animação. Hoje a gente está começando o nosso terceiro dia do primeiro curso em Ecologia e Conservação, nosso curso de inverno, nossa primeira forma de mostrar para vocês um pouco do que a gente faz aqui no nosso programa. E nesse terceiro dia nós vamos tratar de um tema super legal, por isso que eu pedi uma animação para vocês aí. É o tema assim, mais legal desse programa de Ecologia e Conservação, é a ecotoxicologia. Isso na nossa visão bem imparcial, assim. Então, fiquem bem à vontade, pessoal, façam as perguntas, tirem as dúvidas de vocês, que a gente, na medida do possível, vai respondendo. E para a gente começar, nós vamos primeiro para uma palestra super legal. A palestra é Ecotoxicologia, aplicação na pesquisa e questões emergentes. Essa primeira palestra principal que a gente vai ter vai ser ministrada pela Sabrina Luiz de Moraes Calado. Por favor, uma salva de palmas para a Sabrina. Então, a Sabrina, ela possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura pela Universidade Positivo e mestrado e doutorado em Ecologia e Conservação aqui pela Universidade Federal do Paraná. Possui experiência na área da ecotoxicologia, avaliando o impacto de contaminantes ambientais nos ecossistemas aquáticos. Além disso, possui experiência na área de fitorremediação para a remoção de contaminantes ambientais. Atualmente, bolsista de desenvolvimento tecnológico nível B do CNPq e atuando agora na posição de pós-doutorado voluntário. Bem-vindo, Samir. Obrigada. Então, bom dia a todos. É um prazer estar hoje aqui, poder falar um pouco para vocês sobre a ecotoxicologia, que é a área que eu atuo desde a minha graduação. Então, como você falou, acho que vocês vão ter um dia muito legal pela frente, né? Então, ao longo de todo o dia, vendo, né, toda a questão da área da ecotoxicologia. E essa conversa que nós vamos ter hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos, né? Então, conceitos básicos, o que é ecotoxicologia, o que estuda, falar um pouquinho da atuação, né, na pesquisa da ecotoxicologia. Eu vou trazer um pouco das pesquisas que são desenvolvidas aqui dentro da Universidade Federal do Paraná, aqui dentro do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação, a atuação profissional, as questões emergentes e as perspectivas futuras para a área da ecotoxicologia. Então, a ecotoxicologia, ela é uma das grandes áreas da ecologia. Então, aqui no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação, ela é dividida em 3 grandes áreas. Então, a gente tem a conservação, populações e comunidade e a ecotoxicologia. Então, o conceito de ecotoxicologia, ele surgiu lá em 1969. Então, que é um estudo dos efeitos tóxicos, né, causados por poluentes que podem ser naturais ou artificiais em qualquer organismo vivo, né, que pode ser animal, vegetal ou micro-organismo. E esses efeitos tóxicos, eles podem ser avaliados desde lá de um nível molecular, então eu posso ver uma alteração desde o nível molecular até o nível de comunidade como um todo. Então, quando um contaminante ele vai causar lá uma alteração na reprodução, então a alteração na reprodução depois ela pode ter um resultado, né, que vai modificar todo ali, vai desequilibrar todo o ecossistema. Então, a ecotoxicologia ela começou a ter uma visão, né, maior depois do período da Revolução Industrial, então pós-Revolução Industrial, porque foi nesse período que começaram a surgir novas substâncias, então a produção de novas substâncias, né, e também o aumento de substâncias naturais, né, no ambiente. Então, a partir da Revolução Industrial, então nós tivemos o que? Os ambientes cada vez mais contaminados. Não apenas a Revolução Industrial, mas também o aumento da população. Então, a cada ano, né, a gente tem um aumento populacional. Então, se eu tenho um aumento populacional, eu tenho um aumento de atividades humanas. Né? Então, aumento de atividades humanas, aumento de contaminação nos nossos ecossistemas. Então, aqui eu trouxe para vocês só, né, por curiosidade. Então, hoje nós somos 7,6 bilhões de pessoas. E uma estimativa da ONU que em 2030 nós teremos 8,6 bilhões. Então, população cada vez crescendo mais, atividades humanas também impactando cada vez mais, sem mudança de estilo de vida, ambientes cada vez mais contaminados. Então, os contaminantes eles podem ser de maneira, né, naturais. Então, metais, por exemplo, eles são
contaminantes naturais, eles estão presentes já no ambiente. O problema é que várias atividades humanas, por exemplo, a mineração, ela vai causar o quê? O aumento das concentrações desses contaminantes no ambiente, levando a efeitos tóxicos para os organismos. E nós temos também os contaminantes artificiais, exemplos agrotóxicos, são contaminantes que são produzidos, são substâncias novas no ambiente, que já se mostraram também ter efeitos neurotóxicos, né, hepatotóxicos para os organismos. Os medicamentos aqui, eles são contaminantes, que eles são até chamados os novos contaminantes, que eles estão sendo encontrados, né, nas águas dos rios, dos oceanos, até mesmo na água da nossa torneira. Por quê? Qual que é o problema dos medicamentos? Então, tem o problema do descarte inadequado, então tem as pessoas que elas acabam jogando os medicamentos lá, no, né, pega e dá descarga nos medicamentos, e eles acabam indo para os ambientes aquáticos. E nenhum tratamento de esgoto e nenhum tratamento de água, né, o convencional, ele remove esses contaminantes. Então, a gente também toma um medicamento, né, acaba excretando, né, pela urina e pelas fezes. Se nenhum tratamento de esgoto remove esses contaminantes, eles acabam chegando nos ambientes aquáticos e eles estão também mostrando causar efeitos tóxicos para os organismos. Então, devido a todos esses efeitos tóxicos que já são vistos de diversas substâncias, então, existem leis, né? Existe uma legislação que estipula o quê? Limites máximos de diversos contaminantes, então a gente tem lá metais, então tem limites máximos que podem ser encontrados no ambiente. E também existe na legislação os testes ecotoxicológicos para avaliar o quê? A qualidade da água, de sedimentos e efluentes. Então, como que funcionam esses testes ecotoxicológicos? Então, na legislação, os organismos que são utilizados nesses testes toxicológicos são, então, o víbrio, bactéria, então a gente tem o Desmodesmus, a Daphnia e o peixe, o zebrafish. Então, esses são organismos que estão na lei, né, na legislação, para se fazer o teste ecotoxicológico. Como que isso funciona? Então, vamos imaginar que eu tenho lá uma indústria, né, que produz produto de limpeza. E eu tenho um efluente da minha indústria. E eu preciso testar se esse meu efluente ele pode ser liberado no ambiente. Mas eu preciso testar para ver se ele não é tóxico, se ele pode ou não ser liberado. Então eu vou lá, mando isso para uma empresa que é responsável por fazer teste ecotoxicológico, mandei lá o meu efluente, eles vão lá e vão testar. Então geralmente fazem os testes com a Daphne, então aqui é um exemplo. Então eles montam um experimento, né, praticamente, então tem sempre o controle, que seria a Daphne só, né, com o meio sem nenhum tipo de contaminante, e aqui o efluente, né, em diversos tipos de diluições. E eles vão ver qual que é o efeito desse efluente nos meus organismos testes. Se o organismo teste morrer, quer dizer então que o efluente ele é tóxico, então ele não pode ser liberado no meio. Então ele precisa passar por um tratamento eficaz para remover essa toxicidade. Se esses organismos não morrerem, quer dizer que o meu efluente está ok, então ele pode ser liberado. Esses testes ecotoxicológicos eles são um pouco criticados. Por quê? Porque apenas esses organismos aqui, né, se eles morrem ou não morrem, né, então se não morrer, pode liberar, isso pode ser liberado e em relação a todos os organismos do ecossistema. Então será que realmente eles têm uma representatividade para todos os organismos que estão presentes lá? Nós já fizemos testes, nós trabalhamos muito com peixes. Então os peixes nativos, lambari, traíra, a gente viu que eles são muito mais sensíveis que o peixe, o zebrafish, que é o que é utilizado na legislação. Então até quanto que esse teste ecotoxicológico ele pode ser representativo para todo o meu ecossistema? Então, ao longo dos anos, aqui a gente vê que a gente tem um aumento, né, nos estudos na ecotoxicologia, e a gente vê aqui em 2019, que a gente está aqui na metade do ano, a gente já tem quase a quantidade total que foi realizada de trabalhos. E por que os estudos estão cada vez crescendo? Então, infelizmente, os nossos ambientes estão cada vez mais contaminados. Hoje eu não consigo chegar para vocês e falar, nem imaginar um ambiente que eu possa dizer, esse ambiente, nossa, é completamente limpo, você não vai encontrar nada de contaminação. Hoje eu não consigo falar isso para vocês. E cada vez mais a gente vê mais contaminantes presentes
cada vez produção de novas substâncias, né, no mercado e a presença delas nos ecossistemas. Além disso, o aumento de estudos também é devido às atividades humanas. Então, apesar de ver tudo isso que está causando, né, não existe, né, uma mudança nessas atividades e nem mudanças no estilo de vida. Também os trabalhos vêm crescendo na questão da conservação, então tentar conservar os ecossistemas para que essa contaminação não chegue neles. E quando não é possível mais a conservação, aí a gente tem a remediação, tentar então remover essa contaminação para que os efeitos tóxicos, né, não progridam para todo o ecossistema. E também os trabalhos também vêm aumentando na questão da educação ambiental. Então, para poder ter uma conservação melhor dos ecossistemas, a gente não pode esquecer de ter uma educação ambiental da população. Então, uma população mais, como que a gente pode dizer, ambientalmente consciente, né, a gente acaba tendo, então, ambientes menos contaminados. Então, a ecotoxicologia ela vai ser dividida em 3 sub-áreas. Então, a gente tem a ecotoxicologia atmosférica, né, que a gente vê, então, a poluição atmosférica. Então, aqui a gente tem, trouxe essa imagem para vocês, todo mundo já viu isso, geralmente isso nos centros das grandes cidades, a gente consegue ver essa poluição atmosférica. E esses contaminantes presentes, né, no ar, ele vai causar efeitos tóxicos, tanto para os organismos quanto, né, para a saúde humana. Então, quais são as fontes poluidoras, né, da poluição atmosférica? Então, a gente tem as indústrias, né, qualquer atividade que ocorra queima de petróleo, então vai levar, né, à poluição da atmosfera. E para isso, nós temos, né, os bioindicadores. Então, o bioindicador é aquele organismo que ele vai conseguir indicar a qualidade daquele ambiente. E bons bioindicadores de ar são os líquens. Então, a presença dos líquens, quando tem um ambiente que tem muitos líquens, eu consigo indicar esse ambiente, a qualidade do ar, ela é boa. E quando eu não tenho, geralmente, ambientes que a qualidade do ar é muito ruim, eu tenho muita poluição, eu até não encontro esses organismos aqui. Tá? Então, eles indicam se a qualidade do ar é boa ou não. Além, né, dos bioindicadores, nós temos outros organismos, como as plantas, que elas podem ser biomonitoras, né? A gente consegue monitorar como está aquela qualidade do ar. Porque a planta, ela consegue o quê? Absorver alguns gases que estão ali presentes no ambiente e eu consigo analisar esses contaminantes nas folhas das plantas. E também consigo avaliar os efeitos tóxicos que esses contaminantes podem estar causando para esses organismos. E além disso, por elas conseguirem então acumular esses compostos nelas, elas também são utilizadas muitas vezes para purificar o ar. Próxima sub-área então é a ecotoxicologia terrestre. Quais são as fontes poluidoras então, né, nos solos? Então, primeiramente eu coloquei aqui uma imagem, aqui é uma imagem depois de uma chuva ácida. Então, a chuva ácida ela é um contaminante terrestre, mas ela vem de uma contaminação atmosférica. Então, você vê que a gente está tudo interligado. Então, uma contaminação atmosférica, ela vai resultar futuramente numa contaminação terrestre e também numa contaminação aquática, né, quando acontecem as chuvas. A gente tem os lixões também que vão acabar contaminando os solos e também, né, o que mais a gente fala é o quê? A agricultura, levando o uso de agrotóxicos, uso de fertilizantes, causando a contaminação do solo e também a contaminação da nossa comida. Então, todas essas fontes poluidoras, elas vão causar, então, os efeitos tóxicos para os organismos terrestres e também para a saúde pública. Então, quais os organismos que nós podemos avaliar para poder saber, né, se esse solo está contaminado ou não? Então, um que é muito utilizado são os anelídeos, né? Então a gente pode utilizar eles para ver se o solo está ou não contaminado, se ele está ou não causando efeitos tóxicos. Nós temos as abelhas, que também tem vários trabalhos agora com elas, que eles estão conseguindo identificar agrotóxicos nas abelhas, né, sendo que elas fazem, né, a polinização lá das plantas. E as plantas também, então a planta dá para avaliar os efeitos tóxicos, sendo que elas estão lá em contato, né, com o solo. E como que eu faço para avaliar os efeitos tóxicos desses organismos? Então, eu vou lá, coleto esses organismos, né, no ambiente e eu utilizo os biomarcadores de contaminação ambiental.
Depois vocês vão ter uma aula só de biomarcadores, então eu vou falar bem por cima e depois vocês vão, né, ver cada um deles. O que seriam esses biomarcadores? Então, na verdade, são medidas, né, que podem ser lá desde nível molecular até nível de comunidade, que vai indicar a saúde do meu organismo. Então, eu consigo ver, né, se tem alguma alteração na saúde dele. Então, se tem alteração nas enzimas do fígado, se tem dano tecidual, se tem dano genético, se tem problema na reprodução, se tem também alteração no comportamento. Então, tudo isso são biomarcadores. Então, são indicadores de saúde dos meus organismos. Se eu tenho alteração, né, em algum dia, se eu tenho dano genético, se eu tenho dano tecidual, se eu tenho um problema na reprodução, o organismo para de reproduzir, então o meu contaminante está o quê? Ele está causando efeito tóxico. E eu vou ter um problema futuramente para todo o ecossistema. E agora a terceira subárea, que é a ecotoxicologia aquática, que na verdade que vai ser o foco mais dessa palestra, que é a área, né, que a gente trabalha mais. Então, quais são as fontes poluidoras da ecotoxicologia aquática? Então, o despejo de esgotos domésticos, efluentes industriais, derramamento de petróleo, o lixo e também a gente chama os ecossistemas aquáticos como os sumidouros, porque toda contaminação atmosférica e toda contaminação terrestre, ela vai chegar no ambiente aquático, né? Então, o destino final de toda a contaminação vai ser o ambiente aquático. E quais são os organismos que nós utilizamos para poder avaliar se aquele ambiente aquático está contaminado ou não, né? Qual que é o organismo que eu utilizo para ver, né, se ele tem efeito tóxico ou não quando ele está em contato, né, com esses contaminantes? Então, aqui de novo, a Daphnia, né, que é o que é utilizado lá no teste da legislação, os peixes, aqui eu coloquei o zebrafish, mas lá no laboratório a gente trabalha com peixes nativos, como lambari, traíra, cará, todos esses peixes que a gente encontra nos nossos rios. E a gente vê, como eu falei para vocês, a sensibilidade, né, muito maior do que quando a gente trabalha com espécies exóticas. Também a gente tem, a gente pode avaliar com larvas. Também aqui eu coloquei esse exemplo, esse aqui é o allium cepa, que é cebola. Você fala, mas a cebola é terrestre. Mas a gente utiliza as sementes da cebola para avaliar uma contaminação de água. Então a gente coloca, né, então, as sementes da cebola nessa plaquinha aqui, pega uma água lá de um rio e faz o cultivo dessa cebola nessa água. E a gente consegue ver se tem alteração na germinação, se tem algum efeito tóxico, né, para o cultivo da planta. E também outros organismos que podem ser utilizados, né, que nem as aves aquáticas, e também a gente tem aqui, né, os mamíferos aquáticos. Nesse caso, a gente não pode, né, chegar lá no ambiente e coletar o organismo, né, sacrificar o organismo. Então a gente faz mais o quê? Lá em Cananéia, muito que acontece, os botos cinzas, eles encalham, às vezes na praia, e eles acabam morrendo. Então a gente pode chegar lá e daí coletar uma amostra e poder avaliar se esse organismo estava, né, sofrendo com a contaminação da área. Ou mesmo utilizar amostras de sangue. Então você pega e captura o animal, né, a ave ou, né, o boto cinza, coleta o sangue e você pode fazer análise do sangue para ver se tem, né, os contaminantes estão presentes lá ou se tem alterações também. Então, todos esses organismos, eles podem ser utilizados, então, para avaliar a contaminação dos ambientes aquáticos. E o que eu vou avaliar neles também? Os biomarcadores. Então, alteração de enzima, dano no DNA e problemas, né, na reprodução. Aí tá, vocês podem me perguntar, mas avaliar apenas uma espécie ou poucas espécies é representativo para um ecossistema como um todo? E aí é que está a importância da escolha do seu modelo de estudo. Né? Então, escolher um modelo de estudo que ele seja representativo para todo o teu ecossistema. Tá? E quando você escolhe um modelo de estudo que ele é representativo e ele tem algum efeito, né, tóxico em relação ao contaminante, isso pode levar a um efeito em cascata para o ecossistema. Então, eu vou fazer aqui um exemplo, vamos pegar aqui essa cadeia alimentar aqui. Então, vamos pensar que eu escolhi esse meu peixe aqui, faz de conta que ele é o lambari. Escolhi ele, analisei e eu vi que o contaminante que eu tenho lá, por exemplo, no rio, lá no Barigui, tá, esse peixe parou de se reproduzir, não está mais se reproduzindo. Né? Alterou todo o sistema reprodutivo dele, ele parou de se reproduzir. O que vai acontecer daqui a algum tempo? Essa espécie ela vai
desaparecer daquele ambiente, né? Não está mais reproduzindo, parou. E aí, o que acontece? Não tenho mais ela. O que vai acontecer, né, aqui nesse nível trófico inferior? Vai desequilibrar. O que vai acontecer no meu nível trófico, né, acima? Também vai desequilibrar. Então eu tenho efeito em cascata no ecossistema inteiro. Então, mesmo escolhendo apenas uma espécie, isso pode, né, ser representativo para todo o meu ecossistema. Tá, então agora a gente falou da ecotoxicologia, das 3 sub-áreas, né, que a gente vai focar mais na aquática. E agora a gente vai entrar na ecotoxicologia, atuação na pesquisa. Então eu vou falar um pouquinho como que a gente faz, né, a pesquisa na ecotoxicologia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre estudos de campo e também sobre estudos em laboratório, né, que são as 2 maneiras que a gente mais faz, né, pesquisa dentro dessa área. Então quando a gente escolhe lá fazer um estudo de campo dentro da área da ecotoxicologia, primeiramente você tem que escolher um ambiente que você vai estudar. Então você vai escolher lá um ambiente que você sabe que é impactado. Então aqui eu coloquei, né, mais ou menos aqui é o Rio Belém, né, que a gente sabe que é um rio que está bem impactado aqui em Curitiba. Então a gente sabe que tem vários contaminantes lá. Então fui lá e escolhi meu ambiente impactado. Segunda etapa, depois que eu escolhi o ambiente impactado, eu tenho que... quais são as fontes de contaminação desse ambiente? O que a gente encontra lá no Rio Belém? Lixo, o que mais? Esgoto. Então as principais contaminações o quê? São efluentes domésticos e lixo. Tá? Então eu tenho as minhas fontes de contaminação. Tá, tem um ambiente, escolhi um ambiente, tem as fontes de contaminação, o que está faltando? Eu preciso escolher como que eu vou avaliar a contaminação desse ambiente. Preciso do modelo de estudo, preciso escolher um organismo, né? Como que eu vou avaliar se aquela água está ou não causando efeito tóxico? Então aí vem o meu modelo de estudo. Quem que pode ser o modelo de estudo? O que eu posso encontrar, né, num rio? Por exemplo, peixe. Então pode ser qualquer tipo de larvas, larva de inseto, larva de peixe também, macroinvertebrado, qualquer coisa que eu encontre no rio. O que pode acontecer? Alguém pode falar, tá, mas lá no Rio Belém nem peixe tem mais, né? Porque está tão contaminado que não tem. Isso pode acontecer. Então tem ambientes que estão tão contaminados que eu não encontro mais. Por exemplo, eu quero trabalhar com peixe, mas não tem peixe no ambiente porque ele está muito contaminado. Aí, ou você escolhe uma outra espécie, ou tem uma outra alternativa também. Então, às vezes, o pessoal leva o quê? Tanques-redes para ambientes que não tem mais espécies. Então, eu levo o tanque-rede, levo os peixes, né, de outro lugar e exponho eles a essa água contaminada. Depois de um tempo eu vou lá, coleto esses organismos e consigo ver quais os efeitos tóxicos que essa água contaminada está causando para o organismo. Então, depois que eu fiz lá, fiz a coleta, né, de peixes, ou expus os peixes lá, aquela água lá do Rio Belém, então eu coleto as amostras e faço as análises dos biomarcadores. Então eu pego lá, faço análise no fígado, faço análise em todos os órgãos e consigo ver. Vejo dano genético, dano nas enzimas, alteração nas enzimas, posso ver também dano na reprodução, né? Quando, às vezes, avaliando no ambiente, pode ver se tem alteração também de comportamento desses organismos. E quando a gente faz estudo de campo, é muito importante fazer o quê? O monitoramento da região, no mínimo 1 ano. Porque você vai lá, tá, faz a análise lá pontual. Só que no ambiente em campo a gente tem muitas variáveis. Então tem estação, tem a chuva. Então tudo isso pode mudar de uma estação para outra. Então o importante quando a gente escolhe seguir, né, o estudo na ecotoxicologia em estudos de campo, fazer o monitoramento da região pelo menos 1 ano, né, o ideal que seja mais tempo. Quando eu vejo, então, fiz lá, coletei as amostras e vi, nossa, esse ambiente está muito contaminado, ele está causando efeito tóxico, a reprodução dos organismos está sendo realmente muito afetada. Aí eu tenho que ter o quê? Uma intervenção. Então, fazer uma intervenção talvez na atividade humana que está causando isso, ou aí fazer uma restauração. Então, poder fazer uma maneira de remediar isso, remover esse contaminante dali, ou restaurar, né, aquele ambiente. Aqui eu vou colocar para vocês alguns exemplos de trabalhos que foram feitos em campo, tá? Então, por exemplo, quando aconteceu lá aquele desastre lá em Mariana, né, todo mundo sabe o que aconteceu lá em 5 de novembro de 2015,
Então rompeu a barragem de rejeitos lá do Fundão, então que percorreu 853 quilômetros do Rio Doce, né? Arrastando rejeito de minério por todo o rio, saindo lá de Mariana, chegando até a Regência no Espírito Santo, né? Chegando no oceano. Então vários trabalhos de ecotoxicologia foram feitos nesse rio e foram feitos também lá onde chegou essa lama, né? Mostrando, então, avaliando os efeitos que foi causado nos organismos aquáticos, nos peixes, vendo alterações, vendo acúmulo de metais, tá? Então esse é um dos exemplos que pode ser realizado, então, um estudo de campo. Um outro estudo de campo, e esse aqui foi realizado aqui na pós-graduação, aqui na Ecologia e Conservação, foi feito lá em Cananéia. Então aqui a gente tem uma imagem, e aqui a gente tem um mapa de Cananéia, e aqui nessa região foi uma região que teve muita mineração. Então ali tem um problema grande com metais, principalmente o chumbo. Mas o que acontecia? Antigamente não tinha esse canal Valo Grande. Então, né, tinha aqui os rejeitos da mineração e eles iam direto para o oceano. Só que antigamente tinha um porto aqui e um porto aqui. Aí o que eles pensaram? Vamos abrir um canal, né, para a gente encurtar nosso caminho, porque antes eles tinham que vir daqui e até aqui para o outro porto. Então eles abriram esse canal. Quando eles abriram o canal, apesar, né, de mudar toda a estrutura do rio, teve uma época que ficou até sem peixe na região, o que aconteceu? Todo esse rio aqui que era, né, com os rejeitos da mineração, em vez de eles irem para o oceano, eles entraram para o estuário. Então toda essa contaminação de metais ela veio parar no estuário aqui de Cananéia. Então hoje a gente vê o quê? Os peixes, né, com concentrações de metais. Também tem bastante problema ali dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que podem vir devido a ter muita embarcação. Então ali tem muito turista e as embarcações saem todo dia várias vezes para levar os turistas ali para as ilhas próximas. Foi visto efeito tóxico nos peixes devido a essa contaminação. Isso não só, né, dos metais da mineração, mas ali já tem outras atividades humanas, como o esgoto doméstico também acaba caindo ali e causando efeitos tóxicos para os organismos. E também foi feito um estudo que foi avaliado as concentrações de metais nos pescados, nos peixes. E foi visto que as concentrações de metais, elas estão acima do que é o permitido. Então, tem risco então, de consumo dos pescados na região. Outro trabalho também de campo que foi feito foi ali no Rio Iguaçu. Então, o Rio Iguaçu ele tem várias atividades humanas, então vai ter o quê? Agricultura, também muito efluente doméstico caindo ali. E tem várias partes ali do Rio Iguaçu que ela é utilizada para abastecimento público. Então, mostrando que não é só uma questão de saúde ambiental, mas também de saúde pública. Então, foi feita análise de contaminantes, foi visto muitos contaminantes presentes, né, ali na água do Rio Iguaçu. E esse trabalho foi muito interessante porque, com a água do Rio Iguaçu, foi feito o teste da Daphnia, que lembra aquele que eu mostrei para vocês, que é o teste da legislação. E quando foi feito o teste com a Daphnia, deu ok, a Daphnia não morreu e a água está boa. Só que quando foi visto no peixe, no lambari, que é um peixe nativo da região, foi visto vários efeitos tóxicos. E aí, novamente, será que realmente é tão representativo esse teste da legislação para os nossos ecossistemas? E aqui a gente tem mais um estudo de campo, que é o reservatório do Iraí, que é um reservatório aqui que abastece a região metropolitana e parte de Curitiba. E aqui eu fiz esse desenho aqui para vocês, e olha o tanto de atividade humana que a gente tem no entorno. Então tem ocupação, tem agricultura, hospital, tem um cemitério, tem indústria, e tudo isso acaba o quê? Contaminando esse reservatório. E vamos lembrar que o Iraí ele é de abastecimento público de água, né? Então o que acontece? Quando eu tenho muitas atividades no entorno, e isso, eu vou falar para vocês que a maioria dos nossos reservatórios tem o mesmo problema, que é o quê? Muita entrada de matéria orgânica e muita entrada de, muitas vezes, de fertilizantes, de agricultura, e faz com que o meu ambiente, a gente chama de eutrofização, então o ambiente é eutrofizado. O que é isso? Um ambiente eutrofizado é quando eu tenho um aumento no número de nutrientes dentro do ambiente. E o que faz isso? Então, muita entrada de matéria orgânica, muita entrada de fertilizantes que vem da agricultura, faz com que aumente muito a quantidade de nutrientes. Então, o ambiente está eutrofizado. Quando tem muito nutriente,
tem alguém que gosta muito disso, que são as microalgas e as cianobactérias. Então elas gostam de nutrientes, então elas começam a se reproduzir, e elas formam o que a gente chama das florações de cianobactérias. Acho que todo mundo já viu algum rio, algum lago, né, com essa manta que a gente chama verde. Já viram? Então isso aqui pode ser o quê? É chamado de floração, que pode ser microalgas ou de cianobactérias. Qual que é o problema disso para o ambiente? Primeiramente, ele vai diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido, vai diminuir a turbidez da água, vai causar vários problemas também. Mas essas cianobactérias, elas ainda têm um problema ainda maior, porque algumas espécies, elas podem produzir toxinas, que são as chamadas cianotoxinas. E aí elas estão presentes lá na água, liberam essas toxinas, causam os efeitos tóxicos para os organismos aquáticos e também, se tratando de reservatórios de abastecimento público, o tratamento de água muitas vezes não remove elas e também a gente pode tá ingerindo essas cianotoxinas lá na torneira da nossa casa. Além do problema das cianotoxinas, que isso aqui a gente tem na maioria dos reservatórios hoje em dia, a gente vai ter também, se tem agricultura, tem agrotóxico, e se tem casa, sem tratamento de esgoto, e aqui também tem um hospital na margem, a gente tem a presença de medicamentos. E de novo falando para vocês, nenhum tratamento convencional de água remove o medicamento. Então hoje em dia nós encontramos o medicamento na água tratada. Porque o tratamento, isso não é só o Brasil, não é porque é o Brasil que não tem um tratamento eficaz. Isso é um problema geral, tá? De problema de tratamento para remoção do medicamento. Tá, então no ambiente que eu mostrei para vocês, a gente vai ter o quê? Uma mistura de contaminantes. Você viu ali no reservatório aqui, ó, do Iraí. Então tem cianotoxina, tem medicamento, tem agrotóxico. E daí várias vezes já perguntaram pra gente, tá, você encontrou lá que deu problema na reprodução. E quem causou problema na reprodução? Foi a cianotoxina? Foi o agrotóxico ou foi o medicamento? Daí, não sabemos. Porque ali nós temos o que? Uma mistura de contaminantes. E aí que entra os bioensaios. Então no bioensaio a gente consegue o quê? Controlar e fazer a exposição do organismo a apenas um contaminante. E saber o que é o agrotóxico. O que o agrotóxico vai causar? Ele vai ser neurotóxico? Ele vai ser hepatotóxico? E a minha cianotoxina, o que ela vai causar? Então a gente isola, cada contaminante para saber o real efeito tóxico de cada um. Então os bioensaios, geralmente são feitos com animais. Então a gente faz experimentação animal, por isso todos os bioensaios eles têm que passar por um comitê de ética. Tá? Então você tem que colocar qual organismo que você vai utilizar, qual contaminante, quais vão ser as condições que você vai manter esse organismo. E aí o comitê vai olhar e vai ver se ele vai ser aprovado ou não. Por que os bioensaios, então, eles são utilizados? Primeiramente, como eu falei, para saber qual que é o efeito tóxico dele, Então, qual que é o mecanismo tóxico? O que ele vai realmente causar, isoladamente, Não lá naquela mistura que eu tenho no ambiente. Também ele pode ser utilizado o quê? Para banir drogas. Então, o diclofenaco, que a gente usa muito aqui, no Brasil, ele já é banido no Canadá. E ele foi banido em resultado, de vários bioensaios que foram feitos e foi visto que realmente ele era muito tóxico, tanto para a população humana quanto para o ambiente. Também ele é utilizado o quê? Para determinar limites máximos. Então você vai lá, expõe um organismo, aquela substância, eu consigo ver, até essa concentração tá ok, até essa concentração pode ser encontrada no ambiente. A partir dessa, o efeito já é tóxico. E também prevê o quê? Possíveis problemas para o ecossistema. Então, às vezes, saiu uma substância nova. Ninguém sabe qual que é a toxicidade daquela substância. Então, você faz um bioensaio e fala, perigo. Então, essa substância ela é nova, ela está sendo eficiente para a indústria, mas ela pode ser um sério contaminante futuramente. Então, para fazer o bioensaio, primeiramente eu tenho que escolher um contaminante. Então, geralmente você vai olhar qual que é um contaminante que está causando muito problema ou que está presente, às vezes, na nossa realidade. Você vai olhar ali, estou aqui em Curitiba, qual que é um contaminante, por exemplo, quero trabalhar em reservatório. Vou trabalhar com cianotoxina, porque todos os reservatórios, elas estão presentes. Então,
você vai escolher o contaminante. Depois disso, escolhe o modelo de estudo. E aí vai depender, né, do que você vai trabalhar. A gente trabalha bastante com peixes, né, lá no laboratório. Então, geralmente, a gente faz os trabalhos com peixes. Então, esse ensaio pode ser agudo, que pode durar horas. Então, até 96 horas a gente chama de ensaio agudo, que a gente faz exposição do organismo, ou crônico, que pode durar semanas ou até meses. Aí, a partir daqui é a mesma coisa. Então, coleta o animal, faz a eutanásia do animal, coleta os órgãos, né, os tecidos, e faz os biomarcadores. Tem enzima, dano genético, dano na reprodução, comportamento, tudo isso. Aqui eu vou mostrar alguns ensaios também que a gente fez já ali no laboratório, né, que é também da pós-graduação de Ecologia e Conservação. Então, esse foi feito com o cádmio. Então, o cádmio está presente, né, nas pilhas, né, mineração, tintas. Já foi visto, né, demonstrar vários efeitos tóxicos, né, até que ele já está na legislação, né, do CONAMA. Então, o limite máximo é de 1 micrograma por litro para águas de classe 1. Água de classe 1 é a água que é destinada para abastecimento público, tá? E 10 microgramas por litro, água de classe 3, que é para recreação. E também o consumo, né, o tanto de cádmio que pode estar acumulado nos organismos de consumo humano é de 1 micrograma por grama. Então, como que é realizado? Então, aqui a gente tem, né, o desenho aqui experimental. Esse ensaio ele foi de exposição hídrica, então coloca o contaminante na água e expõe os peixes. Então, a gente sempre tem um controle, que é com água limpa, e os outros com as concentrações desejadas. Então, nesse ensaio foi testado 2 concentrações da legislação, né, 1 e a 10, e 2 concentrações, uma 10 vezes a menos e outra 10 vezes a mais. Então, foram expostos os peixes machos do jundiá, que é um bagre, é um peixe nativo também, por 15 dias em condições controladas, que é temperatura, fotoperíodo 12 horas dia, 12 horas noite, aeração constante, alimentados, e depois desses 15 dias os órgãos desses animais, né, foram coletados. E no final foi visto a alteração da vitelogenina. O que é a vitelogenina? A vitelogenina ela é uma proteína, né, que ela participa lá na produção do vitelo nas fêmeas. Tá? O macho ele tem também essa proteína, mas ele não expressa muito. Só que quando ele foi em contato com o cádmio, ele começou o quê? A produzir muito, a expressar muito essa proteína. Ou seja, mostrando então um futuro problema para a reprodução desses organismos. Né? Então ele começou a ter um comportamento mais parecido com o da fêmea com o que do macho. Outro ensaio que eu vou mostrar para vocês é das nanopartículas de prata. Vocês já ouviram falar de nanopartículas? Então, hoje em dia, elas estão sendo muito utilizadas na indústria. Tá? Então, elas estão sendo vistas como muito vantajosas, então, utilizadas em cosméticos. A nanopartícula de prata ela tem um caráter antimicrobiano. Né? Então, tem muitos filtros que estão sendo utilizados em casa que tem nanopartícula de prata, né, para remoção de contaminantes. Então, até em cosméticos, a gente tem, a maioria dos filtros solares hoje, se você for ver, eles têm as nanopartículas. E o que eles fazem? Sabe quando você passa o filtro solar e ele tem aquela absorção, nossa, absorve super rápido? Então, ele provavelmente tem nanopartícula. Né? Aquele protetor que ele já não absorve tanto, né? Ele é mais grosso, mais difícil de absorver, geralmente ele não tem a nanopartícula. Então, esse ensaio foi feito uma exposição trófica. Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês de como que é. Ó, então aqui é a exposição trófica. Então aqui ela está colocando a nanopartícula de prata no lambari, tá? Está injetando a nanopartícula. E aqui está o lambari e aqui é a traíra. Então ela está oferecendo o lambari com a nanopartícula para traíra. Então esse é um exemplo de exposição trófica. Então você oferece o alimento com aquela... Ixi, eu tenho que voltar. Então você oferece o alimento contaminado para o organismo e esse ensaio foi feito em condições controladas também por 40 dias.
Depois de 40 dias, então, foi coletado os órgãos desses organismos e foi visto, então, vários danos genéticos nos peixes, né, na traíra, e também alterações da retina dos peixes, então, alterações dos cones, dos bastonetes desses peixes. Tá, eu mostrei para vocês agora aqui com um experimento com animais, né? Então a gente pega os peixes e expõe a contaminante, certo? Mas também hoje a gente tem uma área da ecotoxicologia que ela está muito inovadora, que são os métodos alternativos. Então, em vez de você utilizar animais, você pode, né, usar linhagens celulares. E aí você vai junto, né, com a política dos 3 R's na experimentação animal, que é a redução, o refinamento e a substituição de animais na pesquisa. Então, ela é uma ferramenta inovadora na ecotoxicologia e ela também você pode tanto testar em células de animais, né? Então, quero continuar trabalhando com peixe, então vou utilizar células de peixe para testar o meu contaminante. E também, o interessante é que dá para também testar com células humanas, tá? Isso tudo para avaliar os efeitos tóxicos, tanto para os organismos quanto para o humano. Tá, e eu mostrei para vocês então a gente mostrou os estudos da ecotoxicologia, vimos, tem muito contaminante, tem muito efeito tóxico, e agora, o que a gente faz com tudo isso? Então tem muitos trabalhos também, que é uma outra linha da ecotoxicologia, trabalhando na remediação. Então, a gente sabe que os ambientes estão contaminados, a gente sabe que eles estão causando efeitos tóxicos. O que a gente faz para remover isso? Então, a gente está vendo que trabalhos estão na ecotoxicologia tentando fazer a remoção desses contaminantes. Então, hoje em dia, a gente tem o tratamento químico, né? Então, a gente já foi no congresso que eles mostraram agora o uso do ozônio, que pode ser utilizado para remover partículas bem pequenas de contaminantes. E também o tratamento biológico, e aqui eu vou falar bastante da fitorremediação, que é o que a gente está trabalhando bastante lá no laboratório. Então aqui a gente monta, né, também um experimento com plantas, aqui macrófitas aquáticas, e esse experimento, então, foi colocado ali 3 contaminantes, nas mesmas concentrações que foram encontradas lá no reservatório de Iraí, que foi o paracetamol, o diclofenaco, que tinha muito, diclofenaco tinha acima do que é o da legislação europeia, e a microcistina, que é uma cianotoxina. E depois de 14 dias, né, nesse experimento, então a gente queria ver o quê? Se a planta conseguiu o quê? Remover esse contaminante, né? Tirar, porque esse é o nosso problema, o problema é o contaminante está lá, a gente quer ver se a planta consegue remover isso. Então a gente viu que depois de 40 dias teve 93% de remoção do diclofenaco, 41% do paracetamol e 100% da microcistina. Em apenas 3 dias de experimento com as plantas, teve 100% da remoção de microcistina. Então a gente está vendo a fitorremediação como uma boa, uma tecnologia limpa, né? E uma boa tecnologia para a gente conseguir remover, fazer uma remediação desses nossos ambientes contaminados. Tá, e aí vocês, ao final desse dia, vocês podem chegar e falar para mim: nossa, adorei a área da ecotoxicologia, mas eu não quero academia, eu não quero seguir a área acadêmica. E aí, eu posso trabalhar, posso atuar na área da ecotoxicologia? E eu falo para vocês, sim. Então, a área da ecotoxicologia, ela está crescendo, né, infelizmente devido a esses ambientes cada vez mais contaminados, mas a atuação profissional ela vai além da academia. Então, a gente tem o quê? Várias empresas que precisam, né, várias indústrias que precisam testar os efluentes deles, então eles precisam ou ter um laboratório lá dentro que tenha um pessoal qualificado para fazer esses testes ecotoxicológicos, ou eles têm que terceirizar, então tem que ter uma empresa, né, que seja especialista em fazer apenas testes ecotoxicológicos para poder testar esses efluentes, para testar a qualidade da água, entre outros. Nós temos várias empresas também, então tem a Syngenta, que ela faz produção de agrotóxicos, e ela também tem que ter um pessoal para testar sempre esses agrotóxicos para poder, né, ser lançado no mercado. A Aplisia faz monitoramento ambiental, ela é lá do Espírito Santo, ela também sempre está precisando de pessoal da área da ecotoxicologia para fazer os testes, né, avaliar água, avaliar sedimento, efluentes. O Lactec é aqui dentro do campus, e ele está com um laboratório lá só para ecotoxicologia também. A gente tem a Fundação Renova. A Fundação Renova ela foi fundada ali depois do rompimento da barragem,
Então, ela se destina a fazer o quê? Avaliação de impactos ambientais de rompimento de barragem, e também fazendo toda a parte da ecotoxicologia, lá na questão do rompimento lá de Mariana e agora lá de Brumadinho. O TecLab, que é ali em São José, ele faz só por também análises ecotoxicológicas e também como consultoria. Então, hoje em dia está precisando de muito consultor na área da ecotoxicologia. E, para quase finalizando, a gente tem as questões emergentes da ecotoxicologia. Então, quais são os contaminantes mais problemáticos hoje em dia que nós vemos, né, na América Latina e aqui no Brasil? Então, nós temos os fármacos, né, os medicamentos, em especial os antibióticos. Então, como eu falei para vocês, nenhum tratamento de água convencional e nenhum tratamento de esgoto convencional remove esses contaminantes, então eles estão sendo encontrados na água da torneira. Então é bem sério isso, sendo que a gente pode ter uma exposição diária a esses contaminantes, além de afetar os organismos aquáticos. Os agrotóxicos, que sempre, né, estão como questões prioritárias, mas eles continuam muito utilizados, né, e causando vários efeitos tóxicos, contaminação de alimentos. As cianotoxinas que eu falei para vocês, a maioria dos reservatórios, não só aqui do Paraná, mas reservatórios do Brasil, eles têm esse problema, né, de ser, os reservatórios geralmente são eutrofizados, têm muito nutrientes, e a gente vê esse problema das cianobactérias e as cianotoxinas. Então, muitos esforços ainda necessários para tentar diminuir a presença delas e a remoção. E também os microplásticos, né, que eles têm dois problemas. O problema físico, né, quando o organismo ingere, né, e tem um microplástico dentro dele. E o microplástico ele também pode liberar substâncias, e essas substâncias também, né, ser danosas para os organismos. E, então, quais são os nossos próximos passos, né? Então, a gente vê ainda que muitos estudos necessários, cada vez mais substâncias novas sendo produzidas, cada vez mais ambientes contaminados. E o que precisa melhorar muito é a fiscalização. Então, muitas vezes a gente tem lá limites máximos determinados, mas não existe uma fiscalização realmente se está sendo cumprido esses limites máximos. Não tem, às vezes, fiscalização de despejo de efluentes industriais. A gente não tem também muitas vezes o saneamento básico. Então, precisa ter uma fiscalização e uma melhora nisso. Estabelecer limites máximos para contaminantes que não têm limites. Por exemplo, nenhum medicamento tem limite máximo, né? Isso não existe ainda. Então, preciso o quê? Continuar lá fazendo os testes, mostrando, né, que eles são tóxicos. E isso, outros países já baniram e já tem limites máximos. Por que a gente não tem ainda? Né? A remediação, que seria o quê? Vamos tentar remover esses contaminantes. Né? Então, porque cada vez vai o quê? Cada vez a gente está vendo mais, a gente tem que, a gente tem que tentar remover isso. Parar quem está produzindo ou tentar remediar, tirar esse contaminante de lá. E uma questão muito importante, trabalhar a educação ambiental. Né? Qualquer pessoa consegue trabalhar essa educação ambiental, tentar mostrar qual atividade minha que eu posso tentar, né, poupar para não contaminar o ambiente. Né? Então, a educação ambiental, ela sempre, em todas as áreas da ecologia, todas as áreas ambientais, ela é necessária e ainda falta muito. Então, nós temos um projeto de divulgação, que isso é uma coisa que falta muito também, aquela comunicação entre a pesquisa e a população. Então, muitas coisas aqui, até que eu posso ter contado hoje para vocês, né, vocês não sabiam, ou mesmo a gente conversa com pessoas, até mesmo aqui dentro, né, da universidade, você conversa, nossa, a gente achou medicamento na água da torneira. As pessoas falam, nossa, não sabia disso, e realmente, a gente não tem às vezes essa comunicação com as pessoas que estão aqui, imagine com a sociedade lá fora, então a gente precisa fazer uma comunicação melhor. A gente está com um projeto, ele está no papel ainda, mas é fazer uma cartilha, por enquanto digital, que vai ser água que a gente bebe, o que precisamos saber. Então, mostrar o quê? Quais os contaminantes são encontrados, qual contaminante a gente encontra lá na nossa água de torneira. Talvez dizer qual o melhor filtro que você pode utilizar na sua casa, né, que vai te poupar desses contaminantes. E quais as atividades de educação ambiental mesmo que você pode fazer para talvez melhorar e não contaminar tanto o ambiente. Qual que são as mudanças de estilo de vida que a gente pode ter? Hoje em dia a gente tem o quê? Farmácias que recolhem medicamentos. Então tem a Raia, eu acho que é
Você vai lá, entrega o seu medicamento, não precisa descartar ele no lixo comum, ou que muita gente ainda descarta, né? Dá descarga lá no medicamento. Então, também trabalhando essa questão de educação ambiental. E para finalizar, eu tenho uma proposta para vocês que todo mundo pode ser um educador ambiental. Então, a partir que a gente tem o conhecimento, e vocês têm o conhecimento agora, né, da contaminação, o problema dessa contaminação, vocês podem chegar para qualquer pessoa que seja lá fora, ou mesmo na mesa de um bar que seja, você pode contar e passar um pouquinho dessa informação, né, e tentar educar, que seja uma ou duas pessoas, ou mesmo você mudar algumas atitudes, né, para tentar melhorar essa nossa qualidade das nossas águas, e não só das águas, né, da contaminação como um todo. Então eu queria agradecer a presença de vocês, por vocês terem escutado, espero poder ter contribuído, ter passado um pouco, né, do que é essa área tão bonita que é a ecotoxicologia. Eu acho que vocês vão ter um dia muito legal ainda, né? Fiz essa introdução a ela, mas depois vocês vão ver mais coisas e espero que vocês gostem. Obrigada.